com vocês o Sr. Rodrigues, também muito conhecido por Dragon Duarte. Aqui está ele. Deixa ver se isto atualiza para ti. Ok, deve estar a ver. O voice tem isto com push to talk, já está. Não está? Pá, isso é que é pior. Para nós aqui deste lado, para nós aqui deste lado está perfeito. Sim, acho que já está com o voice activity. Bem, ok, lo-fi, vou só pôr uma musiquinha um pouquinho mais calma para não estar aqui este barulho todo por trás. Face reveal, não, o homem já tem andado aí a streamar com câmera há uns tempinhos. Há quanto tempo é que estás a streamar com câmera? Desde outubro, acho eu. Quer dizer, em setembro fiz uma live andando de bicicleta e mostrei. Mas, Porque essa história do Face Reveal é muito engraçada, que eu daqui a pouco vou contar a história da Lisboa Games Week, em que tu vieste ter comigo e eu estive contigo 2 vezes sem te conhecer. Exatamente por isso, porque eu não conhecia a tua cara. E deu nisto. Rodrigues, Dragon, então, como é que tu queres que eu te trate durante a entrevista? Para facilitar a vida. Acho que pode ser por Dragon. Não, Dragon? Rodrigues talvez. Não sei. Não sabes? Rodrigues, ok. Ou Duarte, como quiseres. Basicamente posso chamar o que eu quiser, é isso? É isso que eu acho que respondo pelo nome, por isso é igual. Em primeiro lugar, opa, muito obrigado por teres aceito o convite para vir até cá. Já tinha chateado logo na primeira edição, mas foi a altura em que saiu o 3.0 e vocês na academia andavam carregados de trabalho e na altura tu justificaste que era uma altura complicada, então fomos adiando e felizmente agora estamos cá passado quase não, mais de um ano. Nós começamos sempre da mesma maneira, que é com o BI do roleplayer. E é muito interessante porque tu és um miúdo relativamente novo, mas tu já tens uns anitos disto. Já alguns, exatamente. Era mais. E nós começamos aqui e a partir daí a conversa desenrola. Eu tenho aqui vários pontos que eu quero falar contigo. Tenho as perguntas que a malta deixou no Instagram também, que vamos deixar para o fim. Mas começamos sempre com o BI do roleplayer. O que é isto? Tu vais fazer uma pequena apresentação, não de ti, Dragon, mas sim de ti, Rodrigues. Ou Duarte, em que basicamente é aquela apresentação de escola, que é o teu nome, a tua idade, de onde é que tu és, o que é que tu fazes, e depois rematamos esta conversa com qual foi o teu primeiro contacto com o RP. Ok. Bem, já faço roleplay há 4 anos e meio. Jesus. Personagens já tive. Calma, caralho. Tu estás aí muito para a frente. Eu quero a tua apresentação, o nome, a tua idade. Pronto. Onde é que tu vives? Duarte Rodrigues, vivo em Lisboa, tenho 20 anos, quase 21. E gosto de jogar roleplay. Estás a estudar ainda? Sim, estou a tirar a gestão de marketing, estou no 2º ano. Boa. E então o teu primeiro contacto com o roleplay, como é que ou seja, tu estavas a dizer que já fazes 4 anos e meio, estás com 21, começaste mais ou menos aos 16, por aí? Sim. Como é que isso começou? Tu começaste a ver em streams, começaste a ver vídeos? Como é que começou esse bichinho? Ou seja, acho que toda a gente começou a ver na altura do Rico Fazeres, dos Chuntos e tudo isso. Só que eu sempre achei aquilo uma javardice e, muito sinceramente, no que toca a algumas coisas que aconteciam durante essas live streams naquele servidor, então dei por mim a começar a ver o AF. E o AF tinha um servidor, era na altura super conhecido no YouTube por fazer Fortnite, e ele lançou um servidor e até comecei a ver o servidor VRRP, porque na altura o Tiago Ovski chegou a fazer lá uma live numa das primeiras semanas do servidor. Comecei a ver, fui vendo, até que eles abriram candidaturas. Na altura foi em maio de 2018 e eu, porque não, fiz candidatura, fiz ainda sem sequer ter PC, ou seja, numa torradeira que aquilo abriu o 5M, aquilo aparecia um ecrã roxo e não saí dali, e nessa torradeira cheguei a queimar 2 gráficas por jogar GTA a 15 FPS numa janela super pequena, com as settings todas no mínimo. Mas pronto, ou seja, o meu primeiro contato com o roleplay acho que foi na altura do Shunts, mas depois acabou por passar muito pelo VR
e quando comecei a jogar roleplay foi no VRRP. Então tu começaste logo no VR. Pronto, é um percurso um bocado diferente da malta toda que tem estado a passar por aqui. Com 4 anos e meio, se não me falha a memória, és o mais antigo dos que passaram por aqui. Não sei se o X terá mais ou menos, ele entretanto teve a saída, mas não sei se ele tem tanto tempo como tu. Não, o X acho que só entrou no 2.0. No 2.0, então acho mesmo que dos que já cá estiveram a ser entrevistados, acho que és mesmo o mais antigo, puto. Muito engraçado. Na altura as candidaturas, o formato era parecido com o de agora ou... Era parecido, só que eu acho que era menos exigente no que toca a perguntas, porque passado um ano ou 1 ano e meio, quando eu entrei na academia, mostraram-me a minha candidatura e aquilo estava horrível. Se fosse hoje em dia não tinha passado. Mas pronto, eu lembro perfeitamente, ou seja, ainda não tinha computador na altura. O outro, a torradeira, estava a mudar de gráfica porque queimou. Então a minha entrevista foi com o Mr. Driver, que foi também uma pessoa que teve no VR. Eu nem sei se estou a olhar para a câmera ou não. Está tranquilo. Ok. Foi uma pessoa que teve no VR durante muito tempo e eu fiz essa entrevista no sofá, literalmente, com os fones postos, a fazer a entrevista. E eu lembro que uma das perguntas foi: o que é o roleplay para ti? E eu respondi uma pergunta que se calhar hoje em dia também não passava, conforme há mais exigência a nível de entrar no servidor, visto que na altura no 1.0 o servidor era pouco conhecido. E aquilo que eu respondi foi: estarmos a fazer uma personagem e estarmos a parar em todos os vermelhos possíveis e imaginários, ter medo das multas e tudo isso. Basicamente foi isso. Não está totalmente errado, não está. Não, mas é assim uma coisa básica, bastante vaga. Uhum. E essa situação de tu interpretares uma personagem, isso, GTA foi então o teu primeiro contacto com o roleplay também. Tu já tinhas já tinhas feito teatro, já tinhas feito alguma coisa, ou mandaste para esta aventura de estares a jogar um jogo enquanto interpretas uma personagem logo assim de cabeça nessa experiência no VR? Já tinhas alguma base de trás? Não, aquilo que eu fazia no máximo era com o meu primo, nem sei se ele está aí a ver ou não, mas, ou seja, nós jogávamos PSP, Liberty City Stories, e aquilo havia um modo multiplayer. Quando tinhas a consola ao lado de uma da outra, conseguias estar ali a criar uma espécie de LAN party, não sei se é assim o termo correto, e pronto, estávamos ali a fazer de polícias e ladrões, a andar por Liberty City, mesma coisa com o Vice City, e pronto, quase a interpretar uma personagem, mas acho que isso foi a única coisa. Eram os primórdios aí do GTA RP. Recordas-te da primeira personagem que tiveste? A minha primeira personagem, sim, foi Joaquim Chaves, que era um jornalista. Lá está, isto aqui é um pouco de vergonha estar a falar de personagens antigas porque eram más. Era um jornalista. Depois fui fazer uma tatuagem. Isto aqui é bastante humilhante. Fui fazer uma tatuagem, dei-me esse clique, aquilo de repente ficou com uma tatuagem de uma caveira na cara. E depois, tipo, grupos criminosos vieram falar. Isto na altura no 1.0, jogavam 10 pessoas, raramente o servidor enchia, o máximo de slots era 32. E pronto, abordaram e foi aí que depois também a personagem virou um pouco para o crime, na altura em que também era mais polícias e ladrões do que outra coisa. Apesar de no 1.0 haver bom roleplay, mas não se compara com os tempos posteriores a isso. E pronto, depois acabou a carreira de jornalista. Ainda tenho os jornais na altura, é engraçado olhar para trás e vê-los. E foi aí que surgiu o Joaquim Chaves, ou seja, plantava erva, pronto, aquilo era um blip que se vinha lá, mesmo primórdios mesmo do roleplay, e pronto. Tu dá para divertir na altura. Como é que tu abandonas essa personagem? Ela acabou por morrer, deste CK, como é que acaba o Joaquim Chaves? Acabo por apagar. Lá está, na altura aquilo tu tinhas a mesma personagem, só que, ou seja, não tinhas o menu de selecionar personagens como tens agora, tens uma personagem com o mesmo cartão de cidadão e depois lá dentro consegues mudar, ou seja, consegues fazer preset 1 e mudava-te. E
ou seja, tu conseguias mudar de preset e era para personagens NPCs, só que só quase no final do 1.0 é que deu para mudar para um pad mesmo. Então foi aí que surgiu o Helmut ainda no 1.0. E lá está, as personagens em si partilhavam os carros porque não havia separação de personagens. Ok. É então o Joaquim desapareceu completamente. É engraçado quando eu te convidei e que depois te pedi as fotografias para fazer o story a anunciar. Tivemos dificuldade em escolher aqui qual era a personagem e tu próprio disseste que não gostas de ficar ligado a nenhuma personagem em específico, mas a verdade é que nós falamos de Dragon, falamos de ti, e nós temos aqui 3 ou 4 nomes que estão marcados. Temos o Helmut, temos o Orlando e agora mais recentemente temos o Napoleão e o Samuel. Tu tiveste assim alguma personagem que te acompanhou um espaço de tempo muito grande que tu desenvolveste aquela em específico, ou sempre gostaste mais de jogar assim com várias personagens? Aquela que mais tempo tive acho que foi o Helmut, porque foi o 2.0 inteiro. E há outra que a maior parte das pessoas não se recorda, ou pelo menos não tem noção, que era o Adelino Soares, que no 2.0 acho que para mim foi um roleplay que me deu bastante trabalho, apesar de eu achar que no final acabou por não ser reconhecido da forma como eu queria. E depois também com as aulas e tudo isso deixei de continuar a história dessa personagem e acabou por morrer essa história toda, mas acho que essa de todas foi aquela que mais deu trabalho a fazer e mais esforço e mais tempo me retirou. Engraçado porque é uma personagem que eu nem conhecia também. E às vezes é chato. Como é que tu lidas com isso? Às vezes ou com um roleplay ou até mesmo como uma personagem em que tu tens tanto trabalho e investes muito naquilo e depois o feedback que tens não é assim o esperado, e o mesmo ao contrário, às vezes uma coisa básica que tu até te lembras e que fazes num momento que aquilo quase que sai e de repente tem um impacto muito maior. Tu lidas bem com isso? Sim, lá está, não estou a falar de ser reconhecido por pessoas de fora, estou mais a ser reconhecido quando se recordam, pelo menos as personagens que eu fiz, essa nunca é recordada. É mais por isso, mas lido bem. Lidas? Opa, eu tenho muita dificuldade nessa merda. Estou a falar um bocado mesmo no processo mental de mim, Bruno. Opa, eu às vezes fico mesmo chateado quando um gajo faz uma brincadeirazita sem jeito nenhum e de repente toda a gente gosta e toda a gente brinca e toda a gente se lembra, e às vezes cenas que demoram dias a preparar e depois por isso é que eu estava curioso em perguntar. Isso acaba por acontecer. Tu entras muito cedo para a academia. Tu achas que a parte de fazeres, ou melhor, achas que o facto de fazeres parte da academia acaba por te tirar, não queria dizer prazer, mas achas que perdes alguma coisa como jogador por ser parte da academia? Tu és o primeiro membro da academia que nós temos cá, por isso é que eu gostava de perceber esse lado, quem está também por trás da máquina toda, ou tu consegues divertir-te na mesma e achas que não tem influência nenhuma? Eu consigo divertir-me, se bem que eu sinto também há uma influência, mas isso já data de algum tempo atrás, que é as pessoas tratam de uma forma diferente dentro de roleplay e dá para reparar nisso. E eu já fiz personagens em que consegui pôr um modificador de voz que ninguém reconhecia e o tratamento foi completamente diferente. Eu entrei na altura na academia com um ano de servidor e eu era uma das pessoas que mais criticava na altura a parte da staff em algumas decisões, e desde que entrei é um mundo completamente diferente, com uma visão completamente roleplay. Lá está, como jogador, a única preocupação que o jogador tem é chegar a casa e ter um servidor para chegar e carregar no play. Se o servidor está off, metam lá isso on. Se não há updates, ponham updates, enquanto quando estás na parte por trás do servidor, se bem que não tem qualquer influência nos scripts nem nada disso, dá-te outro tipo de perspectiva. Claro, estás a ver ali o backstage e sabes tudo o que se passa e pelo menos tens a noção do trabalho que as cenas dão às vezes. A malta acha que é só pedir e carregar num botão e está.
e deves ter essa noção. Vamos passar um bocadinho para o teu processo de criação de personagens. Já vimos que há aqui algumas que tu gostas de trabalhar, que gostas de investir tempo, desenvolver. Como é que tu crias as tuas personagens? És daquela malta que cria um background, começas a jogar e depois a história vai para onde te levar? Ou tu normalmente quando começas uma personagem já tens um objetivo para ela, um ponto onde tu queres chegar? Como é que tu começas uma personagem? Explica-nos o teu processo assim do zero. Imagina, eu na altura no 2.0 fiz uma lista, ou seja, de personagens que eu quero trazer. Por exemplo, tenho aqui uma que não tão cedo não a trago, mas é uma pessoa que de 40 anos que entrou em coma aos 10 e acha que ainda está naquela época e faz tudo para convencer as outras pessoas que ele não existe, ou seja, que aquilo é tudo um sonho. E então acaba por ser esses tópicos e depois acaba por desenrolar a partir daí. Isso é um dos exemplos, também há vários. Mas o processo é muito assim, sai-te uma linha de alguém que ficou em coma aos 10 e teve 30 anos em coma e depois a partir daí é que desenvolves o resto? Sai-te a ideia? Sim, lá está, tenho essas ideias pré-definidas e depois acabo por adaptar. Okay. Isso acaba por muito por ser assim. Pois a personagem acaba por ir muito pelo que lhe vai acontecendo e com o roleplay que vais tendo, é isso? Não, nem isso. Lá está. A passar de uma semana da personagem é que tem essa parte pré-definida e depois é que vou tratar dos detalhes e sim. Forma como a personagem reage com diversas pessoas, com isso tudo. E és daquelas pessoas que fazes isso mentalmente ou costumas apontar e escrever, ter um caderninho ou um bloco de notas no computador com os tópicozinhos todos? Mentalmente e lá está, no meu Discord tenho lá uma sala chamada Cofre, também tem lá muita coisa sobre os personagens. Boa. É fixe conhecer esse lado. Por exemplo, tenho agora atualmente um Discord só estou lá eu, mas é com as coisas do Samuel, com os dias e tudo isso e já dá muito tempo. Boa, coisas que eu quero fazer. Aqui no 3.0 tu acabaste por trazer a personagem do Samuel, causou algum impacto. A espaços também estavas com o Napoleão. Qual dos dois? Vamos ter que falar dos dois, porque a malta liga-te aos dois. O Orlando também vai aparecendo, mas mais discreto. Vamos começar pelo Samuel. Qual é que era a tua ideia quando criaste o Samuel? Pegando neste processo que tu acabaste de explicar, qual é que era a tua ideia para o Samuel no início quando criaste a personagem? Lá está, era um miúdo mimado, completamente lunático, e isso também ao longo da história não vou estar aqui a dar spoilers, mas vai dar para perceber o porquê. Tem tipo as suas razões de achar que, ou seja, ele não tem noção da realidade. Isso dá para ver com várias coisas que ele fez ao longo do tempo. Por exemplo, desde a festa surpresa dentro de uma loja e depois chegou lá a polícia, etc. E tudo o que se veio a desenvolver, sendo uma pessoa que... Desculpa, relembro-me só a pergunta, só para não estar a divagar aqui muito. Por causa do Samuel, qual era a tua ideia inicial quando o criaste? Qual era a tua ideia para o Samuel? Lá está, era pegar um pouco na parte de Caio Perico, uma vez que estaria dentro do servidor, e lá está, ser alguém vindo daí, viveu toda a sua vida na ilha, sem qualquer contacto com o exterior, sem qualquer contacto com outras crianças e apenas com os videojogos, e tentar um pouco criar através daí a parte de ser completamente um gajo iludido, sem qualquer noção da realidade, e ser muito focado naquilo que acontecia dentro dos jogos. Tu depois, como é que se dá a passagem para a cidade? Recorda aí o pessoal, como é que tu sais da ilha e tens o primeiro contacto com o pessoal, como é que foi isso? O primeiro foi, acho que a primeira pessoa até foi com a Benedita, que o Samuel chegou lá e deu-lhe um abraço e pediu um beijo, e depois ela afastou. Depois foi uma situação de o famoso desenho do funny kit do Samuel, a Benedita e os filhos. Exatamente, porque lá está, sendo uma pessoa completamente iludida da realidade, ele ao mesmo tempo acredita numa profecia, ou seja, como se fosse
missões que tenho para fazer dentro de Los Santos, e esse é o objetivo final. Boa. Entretanto, tu acabas por te juntar a um grupo de pessoas com quem acabou por estar quase até agora, pelo menos até o momento. Acabas por te juntar ao Elder, ao Faniquito. Como é que se dá a junção desse grupo? Tu recordas-te como é que foi isso? Ou seja, o Elder, acho que foi ele que contactou o Samuel numa altura em que ninguém queria saber do Samuel. Estava toda a gente a fugir. Acho que foi o Elder que ligou ao Samuel. E depois... A polícia andava à tua procura, tu andavas a fazer aquele trabalho nas redes sociais todas. E com fotos e tudo isso, o Elder contactou o Samuel e lá está, houve uma altura que a polícia fingiu ser o Elder para apanhar o Samuel. Isso aí nem havia qualquer relação de amizade entre o Elder e o Samuel, mas a polícia finge ser o Elder liga ao mesmo tempo quase, e pronto, vai lá o Elder ao campo de golfe à procura do polícia e da cilada que estavam a tentar preparar para apanhar o Samuel. Então foi daí que surgiu. E com o Faniquito, recordas-te? Ou foi através do Elder? Foi através do desenho e depois não me recordo mesmo. Não sei se está aí o Digi que possa dizer, só que não me recordo. Ele estava aí, mas se calhar já foi streamar, que ele ainda estava na cama e lá é de manhã, é cedinho. Mas não me recordo mesmo. Entretanto, há aqui um membro que é uma curiosidade que eu tenho, porque não acompanhei essa parte. Porque a hora do VR de jogar é mais ou menos toda a mesma hora, e então há muitas coisas que vão falhando. Que é, tu crias aqui um atrito, um elemento novo do grupo que aparece, que é o João Pedro. O Samuel não gosta do João Pedro, estou enganado? É verdade, o Samuel não gosta do João Pedro, do JP, mas isso foi uma coisa que aconteceu 2 meses anteriormente a isso, em que o JP teve atrás, lá está, e o Faniquito e o Samuel até lhe chamam de Santo António, porque o JP esteve atrás dos dois com uma mota a tentar bater ou agredir com um pau mesmo, sempre atrás. Depois houve picardia nas redes sociais e pronto, ou seja, para o Samuel não faz sentido aparecer um JP que 2 meses anteriores a isso estava a tentar apanhar o Samuel e agredir-lhe. Ok, faz todo sentido. E o que é que podemos... Foi aí que surgiu a parte do Santo António, e estávamos sempre a falar do Santo António com o Faniquito, e pronto, ele depois apareceu lá com o cabelo todo laranja, etc. Certo. E agora, o que é que nós podemos esperar daqui para a frente do Samuel? Qual é que é o ponto de situação? Ou tu não queres revelar nada para não deixar spoiler? Eu não quero revelar, apesar de estar um pouco atrasado, porque é uma coisa que vai exigir bastante tempo. Tenho tudo delineado, mas é uma coisa que exige bastante tempo da minha parte e que não o tenho atualmente. Ok. Ultimamente tens andado mais presente com o Napoleão, principalmente agora com esta parte da mudança do Burger Shot, mas também eras um bocado já o bombeiro de serviço que teve com aquele RP no hotel, depois estiveste com o RP na Dynasty. Com o Burger Shot, o Napoleão acaba por estar ali um bocado nas empresas todas. O Napoleão surge com este intuito de dar este auxílio inicial nas empresas, ou qual é que é a história do background do Napoleão? Ou seja, quem acompanhou o Napoleão já é desde o 2.0, que era um polícia, e pronto, e na transição é como se ele tivesse investido o seu dinheiro, que já também era a parte final do 2.0, apesar da história ser um pouco diferente, acaba por ter um seguimento. A parte do hotel, lá está, inicialmente não queria trazer o Napoleão tão cedo ao VR, ao 3.0, mas na altura do hotel foi criado, estava lá atrás do balcão para pelo menos as pessoas entrarem lá e terem, não sei, só entrar no hotel. Ou seja, terem algo mais para fazer. E começaste a querer cobrar as rendas, arranjaste uma secretária. Sim, exatamente, apesar das rendas serem para a economia do servidor baratas, eram 100 euros ou o que era, mas sim, para criar também mais interação, e não sei, só chegar lá ao hotel e pronto. Ok.
E o teu objetivo agora para ele daqui para a frente também é segredo ou vai se manter muito neste ritmo que tens estado até agora? Vai se manter, lá está. A parte da Dynasty era mais uma questão que na altura só o staff é que conseguia estar lá, porque tinha acesso a todas as casas e tudo isso, já não é o caso. Então eu muitas vezes estava no Napoleão a ter que ir à Dynasty, não era uma coisa que eu gostava de fazer, mas acabava por fazer porque também acho que era um pilar importante dentro do servidor fazer isso. Certíssimo. Malta, só pedir à malta do chat que se vocês quiserem ir deixando algumas perguntas, nós temos algumas que a malta foi deixando no Instagram também para fazer no fim, mas sintam-se à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa nós vamos tentando introduzir aqui na conversa. 2023 está a começar agora. Tu vais continuar a jogar com o Napoleão, vais continuar a jogar com o Samuel. Que novidades é que podemos esperar aí no teu RP e no teu canal? No canal falamos a seguir, vamos falar primeiro do RP só. Quero trazer novas personagens com RPs que nunca cheguei a fazer dentro do VR, com profissões que nunca cheguei a fazer, e passa muito por isso. E ir testando novas personagens. Há aqui uma pergunta que nós costumamos fazer sempre, fazer a toda a gente que vem cá pelo menos pela primeira vez. Depois quando a malta repete nós já não podemos relembrar, mas já não é tão comum fazermos porque já responderam da primeira vez, que é um RP que te tenha marcado, assim, o teu primeiro contacto em que tu ficaste, não quero dizer emocionado, mas assim um RP que te marcou. Agora, se calhar no 3.0 não, mas que já jogas há 4 anos, tens assim algum RP especial para ti que tu recordes com muito carinho? Ou seja, não em termos emocionais, mas talvez aquele que mais me marcou a longo prazo e que mais deu para rir e que era uma diversão sempre, era na altura com o Pini, com o Amadeu e com o Helmut. Então aquilo era os três dentro do servidor, acho que entre nós os três fazíamos a festa entre nós, e foi algo que surgiu completamente dentro do jogo, e acho que isso também era a magia daquele momento, porque nós não falávamos fora do jogo, não falávamos nada, encontrávamos ali dentro do jogo e fazíamos as nossas coisas. Eu acho que essa fase foi muito positiva em termos de diversão. Agora, em termos de momentos que marcaram pela tristeza, não sei, nem mesmo de chars que tenham dado CK, não sei mesmo dizer. Mas a malta normalmente costuma ir muito para aí, ou duas personagens que estavam bem, por exemplo, no teu caso do Jay e da Naze, quando morreu o Papiro e a Carolina. Toda a gente tem sempre assim uma história em que abala um bocado. E agora faço-te a pergunta. Dá um pouco, ou seja, há personagens que custa a perder, só que eu não consigo levar essa parte a sério dos funerais, nada disso. Consegues diferenciar bem, não é? Sim, também acho que se levar isso a sério também acaba por afetar o pessoal, então. Opa, eu percebo porque eu tenho empatia contigo nesse sentido, porque eu também sou um bocado assim há coisas que um gajo fica, opa, sim senhor, está aqui um bonito momento, mas também nada chega a tocar assim dessa forma, exatamente por isso, por causa de não afetar o pessoal. Não consigo. Que acabam por chorar, etc. Não consigo mesmo. É um bocado comigo. Acho que és a primeira pessoa a dizer isso, e acho que é a primeira pessoa com quem eu me identifico, porque eu também sou um bocado assim. E agora faço-te a pergunta ao contrário, que é um RP que tu gostavas de ter feito, mas que não conseguiste. Alguma coisa que tu tinhas planeado que acabou por correr mal, alguma coisa que tu tiveste muito tempo a preparar, mas que depois tiveste de desistir por alguma razão. Era aquele roleplay do 2.0 dos Nagasaki que acabei por não conseguir acabar e gostava de ter acabado, porque foi mesmo muitas horas à volta daquilo. Incluía cinemáticos do Rockstar Editor, mesmo na altura nem sabendo mexer naquilo, ainda não sei, mas tentava esforçar-me. Eu acho que a história em si tinha uma história brutal, mas se calhar a maior parte das pessoas não percebeu, porque também admito que estava um pouco complexo demais e difícil de
de decifrar. A Bit também teve envolvida nesse, não teve? Nos Nagasaki. Não? Não, ele fez outro japonês. Vou ter que só abrir a porta à gata, aquela que saiu do quarto. Força. Já está aqui a mear. Vamos só um minuto. Tranquilo. Just Real Raz, pergunta aí ao Rodrigues o que é que ele acha da progressão do servidor e o que é que falta ao servidor. Já perguntamos porque essa também foi uma das perguntas mais batidas no Instagram. Pá, vocês, quando eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, vocês parece que só querem ver sangue. Vocês são muito macacos nisso. Eu espero que façam perguntas das personagens e isso, e vocês vão sempre para esses caminhos. Voltei. Boa. Aproveitei em encher a garrafa que está aqui. Opa, não, falar é sempre ainda mais assim sobre a pressão. Eu percebo que tu não estás muito confortável com isso, por isso daí eu agradecer teres aceito o desafio, porque eu sei o quão difícil é para ti. Continuando a conversa, esta parte, para uma pessoa assim como tu, que é mais resguardada e gostas de guardar mais cenas para ti, que até nem streamavas nem nada, quando é que tu dás aqui o salto para as streams? Tu, quando começaste a jogar, estavas a dizer que tinhas uma torradeira, um computador que mal aguentava o jogo. Como é que depois se dá aqui este salto para o Dragon Streamer? Já streamava, ou seja, já streamava na altura. Antes de fazeres roleplay? Sim, streamava o CSGO, todo legado, mas streamava. Porque eu cheguei sempre, desde cedo, a ter uma forte presença a nível de gaming e lá está, na altura também com a Spicy Gamers do CSGO também marcava um pouco a presença. Quando comecei a fazer live streams na Twitch a sério, foi mesmo no início do 2.0 que eu queria fazer um hotel e na altura não havia MLOs nem nada disso, então tentei fazer um hotel através de props e fiz em live stream. Não correu muito bem, mas pronto, foi aí quando eu comecei a fazer live streams na Twitch no início do 2.0. Sempre sem câmara? Qual é que era o principal motivo disso? Não te sentias à vontade? Porque é que... não me sentia à vontade, ainda não me sinto, mas pronto, acho que também para mim é um desafio também ser uma pessoa um pouco introvertida de me sentir melhor mesmo lá está com a própria imagem e tudo isso. E agora que usas a câmara, sentes o impacto? Sentes-te mais reprimido agora que a malta te conhece e que a malta te consegue ver, ou já começaste a ficar mais tranquilo com isso? Ainda um pouco reticente. Porque tu sabes que tu és daquelas pessoas que a voz não condiz com a cara. Depois já me disseram. A malta, passado tantos anos a ouvir-te, cria uma imagem na cabeça, não é? Aquela imagem do Dragon. E depois conhecer-te, e é aí que eu vou entrar com a história da Lisboa Games Week. Foi quando eu estive a primeira vez pessoalmente contigo. Mas acho que toda a gente também é igual. Se começarem a fazer live stream sem câmera e depois mostrarem, também acaba por impactar e acharem que a voz não tem a ver com a cara, porque estão tão habituados à voz que há sempre esse primeiro impacto. Ok, consigo perceber a lógica. Se a malta estiver algum tempo só com a voz, a malta cria uma imagem na própria cabeça que depois... Ok, faz sentido. Eu como comecei logo com câmera, porque eu sou muito parecido contigo, puto. Eu usei isto quase como uma ferramenta para deixar de ser assim. Quase como... Ok, isto vai-te gerar desconforto, é isso que tu vais fazer. Então eu quando mandei, pronto, não com uma dimensão como a tua, não é? Mas quando mandei e as pessoas tiveram o primeiro impacto foi logo com a câmara, porque eu estava desconfortável e eu fiz por isso, para estar desconfortável. Por isso eu percebo, porque eu tenho 32 anos, mas eu olho para ti e eu vejo muito o Bruno de 19, de 20, e é muito engraçado, porque eu acho-te muito parecido comigo nessa idade. E confesso que, se calhar por essa tua introversão, eu ao início tinha uma imagem completamente diferente tua. Eu tinha muito receio de fazer RP contigo. Tu eras da academia, se
se calhar um bocado o que a malta, o que tu estavas a dizer agora há bocado, a malta, que é diferente como eles reagem contigo se tu tiveres com uma personagem que eles conhecem ou se tiveres com uma personagem desconhecida. Opa, e depois conheci-te e és uma pessoa super acessível, és um miúdo muito porreiro. E na LGW, então o que é que aconteceu? Estava eu num stand, pá, já não sei do que, acho que até estava a ver o Move no stand Advance. É isso, é. Estavas a ver o Move. Opa, e chega-me um rapaz por trás, toca, Bruno Mestre, não sei o quê, sou teu fã, e eu, pá, o gajo está-me aqui a dar uma tanga do caraças, queres meu fã o quê? Pá, olha, tudo bem, não sei o quê. Cumprimentei, pá, mas não liguei. Pá, a malta passava, vinha dizer olá. Passado um bocado, voltamos a cruzar já não sei onde. E quando está a malta do VR toda junta, é que de repente tu estás a streamar IRL. E alguém diz, ó Draga, não sei quem anda cá. E eu, não, mano, não pode ser. Até eu tive com este gajo já 2 vezes. Este não pode ser o Dragon. Opa, e foi, já te pedi desculpa lá e peço desculpa outra vez, não fazia ideia. Foi caricato isso, foi. Já percebi que este é um bocado o impacto normal das pessoas de não te associarem e de não te conhecerem. Tivemos ali um momento espetacular, que chegámos a estar mais de 20 pessoas. Como é que foi para ti o evento em si? E com isto o quê? Eu não sei se tu já tinhas estado em algum encontro do VR, algum encontro que juntasse tanta gente do VR, mas como é que foi para ti naquele fim de semana, as pessoas com quem tu jogas diariamente, com quem tu convives diariamente, estares ali com elas fisicamente e conhecer as pessoas por trás das chaves? Ou seja, já tinha havido um encontro na LGW em 2019 com as pessoas na altura do VR. Juntou assim tanta gente? Não tenho noção de quantas pessoas eram, mas ainda eram bastantes, porque a parte na altura fazia live streams. Tu foste a esse então, também ou... Fui esse. Ok. Fui eu, estava lá também o rapazinho, estava lá a academia toda, quase. E streamers, estava lá pessoas que faziam live stream na altura. No VR estava lá o Bua, estava lá a Misa, estava lá o Nightmare, o Igor Regala, estava lá também o Noia, estava muita gente mesmo. Este ano na LGW foi engraçado, que eu cheguei a voluntariar-me para lá estar, não é? Ou seja, para ir todos os dias, só que fui lá, eu sei que estou-me a desviar um pouco da conversa, mas queria também dar assim um pouco de contexto sobre como é que fui conhecendo as pessoas. Ou seja, cheguei lá na quinta-feira e pronto, era uma camisola, tudo bonitinho, à hora do almoço, a dizer ok, vamos agora fazer, tem aqui vocês depois deste turno vão receber um bilhete para vocês para todos os dias, mais 4 bilhetes para darem aos vossos amigos. Pronto, vamos lá fazer o turno. A mim calha-me um turno terrível, põe-me praticamente 6 horas de pé à saída da LGW, a carimbar as mãos das pessoas, a perguntar: olá, vai voltar a LGW? Eles diziam sim ou não. Se dissessem que sim, tinha que carimbar. Okay. E aquilo estava tão mal organizado, bastava só fazer uma fila assim com um papel a dizer quero voltar, e uma fila a dizer não quero voltar, ficava logo perfeito, mas não, estava eu ali 6 horas de pé, sempre a dizer, sem pausa, sem nada, até que fui até ao stand da For the Win, da For the Win, dos For the Win, acho que é dos For the Win, desculpa, e estava lá o Gugas e o Peralta, então pronto, estive lá um pouco à conversa com eles, e decidi que não ia voltar à parte do voluntariado da LGW, porque basicamente aquele voluntariado era mais uma forma de explorarem os jovens. A empresa em si estava a fazer dinheiro através de nós, e depois quando nós fomos lá buscar os bilhetes disseram afinal é só um bilhete e vocês não têm bilhete, e pronto, e não gostei daquilo. Lá está, eu normalmente aquilo que me comprometo a fazer faço, se dei a minha palavra para fazer faço, só que naquele caso foi tão mau aquele dia estar ali horas e horas de pé, sem qualquer tipo de consideração, sem poder ver a feira, sem ter intervalo nenhum, para depois voltarem atrás na palavra. Então na sexta-feira já não fui. Já desististe? Sim, acabei por não meter lá mais os pés, e tinha um amigo lá que disse que
Os outros dias também foram iguais, foram completamente explorados para uma empresa em que supostamente está a fazer dinheiro com os jovens que estão lá a fazerem de voluntariado, e estão supostamente os coordenadores e das equipas em cima, no telemóvel, sentados no quentinho, sem fazerem absolutamente nada. E a mim deixou-me assim um pouco. E depois eu disse, precisava de sair meia hora mais cedo antes que o turno acabasse, ou seja, saí do meu posto, meti lá outra pessoa, fui dirigir-me, tinha lá a mochila e tudo isso, faltava meia hora para acabar o turno. Eu disse que tinha que sair porque tinha faculdade no dia seguinte e tinha ainda trabalhos de grupo para fazer, e disseram-me, não, ficas aí até acabar o turno. Tipo, falta na altura fiquei... Estás voluntariado e ainda te fazem esse tipo de exigência. Sim, eu na altura fiquei, e se calhar fiquei mal, devia ter dito não fico nada, mas pronto, mais meti lá os pés. Mas depois acabas por juntar com a malta e como é que foi? O que é que achaste do grupo? O que é que achaste dos dias em si? Lá está, depois sexta-feira chegou a SIC e a Lara também, Lara Cindy. E pronto, estivemos lá na conversa, foi assim o dia todo, cheguei a fazer live stream. Depois no sábado é que eu não percebi muito bem aquilo que aconteceu. Basicamente, de repente venho cá fora, está lá uma quantidade de pessoas, toda a gente a dizer, olha, sabes quem é que é este? É o Dragon, é o Dragon. E eu ali um pouco meio intimidado, estava mesmo intimidado e envergonhado, e acabei por não saber quem é que era quem. Então foi assim um pouco, tirámos aquela foto e eu... A foto em que eu não apareci. Não apareceste? Não, não estava, tinha ido lá dentro fazer qualquer cena com a malta da EGN, e quando cheguei vocês tinham tirado a foto. Pois, essa malta não... Eu ali com a bandeira do Rico Fazes à procura do teclado, não ganhei o teclado. Falha grave. Exatamente. Olha, está aí o Kiri e o Arsénio. Boas. Como é que é, malta? Também. Mas no sábado passou muito por isso, ou seja, como estava muita gente, eu acabei por não conseguir cumprimentar todos. Muita gente que eu também acabei por não conhecer. Lá está, também tinha começado a fazer aquela live stream IRL, e pronto, estava-me a divertir a fazer aquilo. Depois ainda tinha um jantar de aniversário naquele dia, cheguei atrasado, porque depois estive a tentar fazer penaltis com o Jay, não consegui ver aquele penalti. O Jay dá luta, tu também te foste meter com... Não, mas nem uma Imperial consegui fazer penalti, porque já tinha vindo a hora do almoço, então não deu. Mas o Jay é dos duros, tu foste a meter logo com dois gajos lixados, né? Quiseste arriscar. Mas pronto, sábado passou muito por isso, ou seja, como estava muita gente, eu estava a fazer live stream, acabei por não conhecer a maior parte das pessoas, e cá fora, tu sabes disso, estava mesmo muita gente do VR e muita confusão. Mas pronto, depois estive ainda a falar com o Dark Blade, estava lá, olha, um ex-jogador do VR que era o Tigu também. E depois lá está, domingo, aquele sábado foi mesmo caótico, o domingo já foi mais calminho e deu para falar e tudo isso, até dava assim um ambiente no ar um pouco estranho, tipo despedida, mas foi muito mais tranquilo. Fiz que esperamos que se repita durante muito tempo, durante muitos anos, e que este ano seja já novamente. É claro que é bom que seja nos eventos todos, mas pronto, pelo menos a LGW é aquele evento mais central, a malta acaba por ir mais. Olha, temos aqui muitas perguntas sobre a parte da academia. Tu és o primeiro membro da academia que vem cá. E também foi algumas das coisas que foram aparecendo no Instagram. E uma das situações que até esta é minha mesmo. Primeiro, tu és convidado para entrar para a academia logo com 1 ano e pouco de servidor. Como é que surge esse convite? Ou porquê é que foste escolhido? O que é que tu achas que tu tinhas naquela altura que te levou a ser convidado para ir para a academia? Não sei, muito sinceramente, eu estava sempre a criticar algumas decisões por parte da staff, mas Vasta Gama, pelos vistos, deu o meu nome para fazer parte. O Vasco da Gama já lá estava? Sim, o Vasta Gama, lá está. A academia surgiu através de Vasta Gama, Russo e Max Mosh, que agora comenta jogos CSGO. E depois, ou seja, quando eu entrei,
quem entrou comigo foi a Niska, que ainda joga, o D-Master, que saiu na altura no 2.0, o Futi também e eu. Entramos os 4 ao mesmo tempo. Também tinha surgido o 2.0 e também éramos os jogadores mais antigos. E o Titan, na altura, se não me engano, também era mod. E havia mais membros, só que não me recordo dos nomes. Tu juntas-te à equipa. Quais é que eram as tuas primeiras tarefas? Quais foram as primeiras tarefas que te deram aí? Parte das candidaturas ou o que é que tu tinhas que fazer nessa fase inicial? Sinceramente não me recordo, acho que era só estar atento aos roleplays e chamar as pessoas, não sei mesmo. Na altura candidaturas não era, porque candidaturas havia mesmo um departamento de candidaturas que tratava disso. Era só ir estando atento ao roleplay e ir chamando a atenção à malta. Lá está, na altura em que nós entramos também era muito olhar para aquilo que os outros membros faziam e tentar aprender, ou seja, não havia... Lá está, nós nem dentro do servidor tínhamos permissões. Ok. Há aqui uma parte muito, muito chata, ou que pelo menos para mim seria muito chata, e que eu quero ouvir um bocado a tua opinião, que é a parte de lidar com pessoas, não é? Tu tens que lidar e muitas vezes as cenas têm sempre dois lados. Como é que é esta parte de gerir conflitos? Pá, quando há aquelas queixas, aqueles problemas entre players, que pá, é normal acontecer. Como é que é essa parte de gerir conflitos, muitas vezes com malta que tu conheces, com malta que tu jogas? Como é que se lida com essas situações? Eu acabo por me afastar um pouco disso, ou seja, basicamente quando chamas duas pessoas e pronto, deixas falar. Mas acabo por me afastar porque muitas vezes são coisas de pessoas muito mais velhas do que eu. Isto aqui pode parecer um pouco controverso estar a dizer, mas são de pessoas muito mais velhas que eu, com filhos, com mulher, com tudo isso, e estão ali a discutirem devido a um jogo e estão à espera, ou seja, acaba por mediar, não é? Mas estão à espera que alguém de 20 anos também acabe por ali resolver o conflito pessoal entre os dois, quando se calhar já não tem a ver com o VR em si. Não sei se me estou a fazer entender, mas lá está, tipo, é uma coisa que é preciso ser feita e acaba por ser feita. Certo, mas havendo sempre alguma situação do jogo metida à mistura, é normal que a malta queira a vossa participação. O teu papel ali é fazer de mediador e é tentar seguir a parte das regras e tentar contornar por aí. E tentar perceber a parte de cada um, aquilo que tem a dizer sobre, ou seja, sobre um roleplay, etc. Já tiveste assim alguma situação desagradável? Já tive malta... Não precisas de referir nomes, atenção. Não vou referir nomes. Já houve... Pá, isto aqui pode ser dito, já houve membros da academia que literalmente borravam com as pessoas e tu ficavas, o que é que está a passar aqui? E outras pessoas que... players entre si a chamarem-se nomes em chamada academia, etc. Uou! Yeah. Pá, eu como... Já passou muito tempo desde isso. Tento-me afastar um bocado dessas cenas e às vezes custa-me um bocado perceber que essas situações aconteçam. Uma das perguntas que também foi muito feita no Instagram principalmente, era principalmente o que é que vocês procuram numa candidatura. Quando alguém... Claro que nós temos muitos streamers que a malta acompanha, a malta quer ir jogar para o VR. Quando vocês estão a avaliar uma candidatura, quais são os pontos principais para que vocês olhem? O que é que vocês procuram num jogador para ir jogar para o VR? Ou seja, mais a parte da história e os objetivos em geral, e depois a parte de... Tem lá uma parte também que é aquilo que acrescenta ao servidor. Lá está, nós temos os parâmetros internos, também não posso entrar em pormenor com isso, para tentar pelo menos... Ou seja, as candidaturas são vistas por pessoas diferentes, mas tentar criar ali um padrão para que não seja algo subjetivo. Mas aquilo que é mais valorizado tem a ver com a história e os objetivos. Exato. Considerando isso, e das candidaturas também todas... Com algumas definições que também tem lá nas perguntas, se bem que agora nas últimas mudaram as perguntas e vão ser essas que tiveram nas últimas que vão estar no futuro. Ok.
Considerando isso, e tu que já tens 3 anos de academia, quais são os principais erros das candidaturas que a malta manda? O que é que a malta costuma falhar muito? Onde é que a malta falha bué? Acho que a maior parte acaba por ter boas candidaturas, mas há muitas candidaturas que é lá o meu nome é Zé Mitra, basicamente a minha mãe morreu, o meu pai morreu e quero-me tornar o grande ganglord da cidade. E acaba assim a história, estás a ver? Ok. Só isso. Acredito que esse tipo de história se repita muitas vezes. Sim, com muita frequência. E é engraçado que tu depois tens fases de roleplay, ou seja, na altura, no início do 2.0, queria tudo ser uma cópia do... Como é que se chamava a personagem do Shunts? Do Zé Pequeno. Queria ser tudo assim uma cópia. Depois estava na moda fazer tudo cigano. Depois estava na moda ser tudo falar com os R's. Acaba por partir disso. Depois estava na moda fazer de japoneses. Então é engraçado ver essas tendências. Como staff e como academia, qual é que para ti é o principal desafio? É esse de lidar com pessoas ou achas que há coisas mais difíceis? Qual é a maior dificuldade que tu sentes? Eu acho que vivo demasiado do VR, se calhar até demais. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade, é muitas vezes estar a priorizar o servidor do que a vida pessoal. Tu sentes que isso tem impacto no teu dia-a-dia? Inclusive de afetar, ou seja, acontece alguma coisa no servidor e acaba por te afetar o dia inteiro. Ok. Então acho que esse é o maior desafio. Que tipo de coisas é que estamos a falar aqui? Alguma coisa em roleplay ou alguma coisa de staff que tu tens que resolver e que sentes-te na obrigação de ir e resolver? O que é que estamos aqui a falar? É mais de ver algumas pessoas a sair importantes e saber que dás o litro todo para as pessoas ficarem e acabam por sair. Mas outras coisas, por exemplo, confusões dentro do servidor ou roleplays que se calhar não correram da forma como esperava. Então acho que é essa a fase que depois acaba por afetar psicologicamente. E eu, por exemplo, eu agora quando vou de férias desinstalo o Discord, porque senão acaba por ser mais uma coisa em que chegou a uma altura da minha vida em que era, ou seja, acordava, a primeira coisa que fazia era o Discord, ver o Discord do VR, o que aconteceu enquanto estava a dormir, quando ia para a cama, Discord, e é basicamente isso. E eu lá está, eu estou sempre on no Discord e acho que também quando as pessoas abrem o Discord do VR também deve ser a pessoa está sempre online no que toca ao Discord, então também é muito. Estão sempre a mandar mensagem. Então é essa parte o desafio de me tentar afastar um pouco e de ok, isto aqui há X horas para estar aqui e há X horas para ignorar completamente. Não ignorar as mensagens, mas dormir e fazer outra coisa. E nesta altura já consegues? Não, só para tudo talvez. Uma pergunta, tendo em conta esse impacto e tudo aquilo que falámos até agora, como é que é um dia-a-dia teu entre os estudos, a faculdade, os trabalhos, a parte da academia, ainda conseguires jogar um bocadinho para te divertir e streamar? Como é que o Duarte faz a gestão de tempo dele? A parte da academia nem está muito má em relação a conflitos dentro do servidor, já houve altura muito mais mesmo. Não, basicamente acordo, vou para as aulas, chego a casa e pronto, meto-me aí no computador de vez em quando a fazer live streams, mas tenho cada vez mais dado prioridade a estar com a malta da faculdade também. Isto aqui não vai ser eterno e lá está, eu acho que o meu deadline máximo para o roleplay será mesmo agosto. E atenção, nem era para fazer
nem era para fazer roleplay no 3.0, que na altura foi algo interno em que era como, ok, a minha missão aqui está feita, pronto, agora finalmente posso descansar e dedicar-me a outras coisas. Estás a pensar parar mesmo com o roleplay? Lá está, eu quero ir de Erasmus e não menciono levar computador nem nada disso. E a parte da universidade, como é que isso está a correr? Estás a gostar, não estás? Sim, eu consigo conciliar bem, porque também estou num curso que gosto, que me ensina também a utilizar as coisas no dia a dia e acabo por. Ou seja, nem é uma questão de estar amarrado nem nada disso, mas é uma questão de me interessar, de estar atento nas aulas, que depois acabo por utilizar isso. E facilita depois a parte do estudo, não é? É meio caminho. Sim, só em que eu deixo tudo para a última da hora. Normal. Mesmo, por exemplo, testes às 8 da manhã e estar a começar a estar às 4 da manhã, mas pronto. Ui, dessas aventuras nunca fiz, caralho. É uma aventura. Dessas aventuras não me meto. É sempre, amanhã faço, amanhã, próxima hora. E depois é sempre aquelas mais coisas das horas redondas. Vou só acabar isto e daqui a pouco já vai. Está quase. É 1h15, isto está 1h30. 1h30, falhei agora, 1h35, às 2 começa. Pronto, assim. Procrastinar faz parte. Olha, está aqui o Arsénio e o Kira a perguntarem se sempre vais para o Brasil. Ninguém quer ir para o Brasil, por isso também não vou para lá sozinho. Olha que eu tenho colegas meus que fizeram Erasmus no Brasil e que têm a dizer muito bem. Depois também tenho amigos que estiveram no Rio de Janeiro e adoraram aquilo. Mas não tenho ninguém para ir, por isso acho que vou ficar pelo Europa. Vais querer ir para algum sítio em que vá alguém conhecido? Sim, e que também, se calhar o Brasil mesmo em termos de futuro não te acrescente nada em termos de currículo. Ok, é só por falar que é um mercado gigante, não é? Uma cena... Sim, e era a parte de também crescer a nível pessoal. Acho que estando longe e estando num país como o Brasil, também para a parte da introversão também era uma coisa completamente diferente de estar ali a vaiana nos pés, pé na areia, bossa nova ali na praia a ver o pôr do sol. Era muito isso. Olha, vou-te dar o exemplo do meu colega que com a bolsa de habitação, ele recebeu a bolsa para estar a viver perto da universidade e então o que o gajo fez foi afastou-se 20 minutos da universidade para uma zona de praia e como era afastado era mais barato porque a zona como tinha muita procura perto da universidade e então o gajo com o dinheiro da bolsa comprou o passe e alugou uma casa na praia e a vida dele basicamente era isso que tu estás a dizer. E às aulas, praia, um bom apartamentozinho, festas, etc. E depois tem a facilidade da língua, não é? Que se tu não te safares bem no inglês é sempre chato e se safares bem para estudar nunca é a tua língua materna. Então gera-te sempre ali alguma entropia. Por outro lado, a malta de Erasmus também, os professores costumam facilitar um bocadinho e acho que faz parte. Acho que se tens a oportunidade de fazer essa experiência, vai, aprende, que estás na idade para aproveitar isso. Olha, vamos entrar aqui na parte das perguntas do pessoal. Saliento que se houver alguma coisa que tu não queiras responder, tudo tranquilo, estás completamente à vontade. Tu aqui és o convidado, por isso não quero de forma nenhuma meter-te em xeque. Isto porquê? Porque pelas perguntas do Instagram a malta gosta muito de ver sangue e então a malta gosta sempre de fazer algumas perguntas um bocado. Eu fui selecionando, há muitas que se repetiram, por isso tu não quiser responder, estás completamente à vontade. Mas vamos começar aqui pelas do chat. Enquanto Just Real Raso pergunta o que é que tu achas da progressão do servidor? O que é que tu achas que está a fazer mais falta neste momento? O que é que tu achas deste momento do BR? Também é uma pergunta que me apareceu muito no Instagram. Aquilo que eu cheguei a dizer é as pessoas falam dos bons e maus momentos do VR porque também é o único que se aguenta com os bons e maus momentos. Mas lá está, eu sempre me diverti, sempre me esforcei para divertir, dar roleplay aos outros, por isso para mim como jogador, aquilo que acontece hoje em dia ou aquilo que acontecia há 6 meses ou aquilo que acontecia há 2 anos acaba por ser igual. Ok.
Apesar de compreender, porque lá está, na altura, e a maior parte diz que fala do 2.0, da altura da dor, etc. Mas também, lá está, a nível de roleplayer a 5 estrelas, mas também a nível de conflito, a maior parte das pessoas acaba por não falar disso. E se calhar nessa altura tinhas muito mais conflito entre as pessoas. No 3.0 foi uma aposta arriscada que foi, ou seja, fazer com que as coisas demorassem mais, com que o crime demorasse mais, para não ser logo no primeiro mês ou logo nos primeiros 3 meses, como aconteceu no 2.0, já haver grupos formados. Foi uma aposta que se fez, que o tempo dirá se foi bom ou mal. Ok. A grande crítica que a malta normalmente faz a isso é que, sim senhor, fazer as coisas devagar, mas a grande crítica é que temos um ano e tal de 3.0 e a grande crítica que a malta costuma apontar é um bocado essa, é que há muita coisa que ainda não está desenvolvida, que, ok, nos 3 primeiros meses faz sentido que não haja esses grupos, nem que se saiba tudo, nem nada, mas com um ano e tal, se calhar que haveria de haver mais algumas coisas. Achas que faltam coisas neste momento no servidor que poderiam melhorar a qualidade? É assim, eu acho que um servidor nunca pode ficar, por isso há sempre alguma coisa há sempre margem de progressão e coisas para melhorar. Okay. Em termos gerais, lá está. Aquilo que estava. Ou seja, se isto melhorar amanhã, depois de amanhã tem que ainda ser melhor, ou seja, sempre estar nessa base de progressão. Ok. Opa, por alguma razão a tua câmera acabou por ficar desfasada do áudio, não sei o que é que se passou aqui. Ficou não. Pois deixa-me aqui. Talvez desligar e ligar. Fazer o reset, ok. Tá bom. Não sei. Já voltou ao normal. Opa, foi um bugzito qualquer, sem stress. Ok. Qual é a história do Orlando? O Orlando aparece muito pouco, pá. O Orlando faz parte da polícia ou da DSE? Eu vi-te no funeral do João agora que me pareceste que eras DSE porque estavas com um estetoscópio ao pescoço, mas tinha ideia que o Orlando era polícia. Não, era polícia, mas aquilo foi em honra do médico, exatamente. Ok. Qual é que é a história do Orlando? Pá, por acaso eu tenho isso na wiki, tenho aí um link. Basicamente o Orlando surgiu no 2.0. Na altura, só para... Lá está, foi uma personagem que a maior parte das pessoas não sabe, mas surgiu 5 minutos antes da formação da polícia, porque juntamente com o rapazinho, que é a pessoa que fazia da Amadeu, e com o Pino, nós queríamos fazer gêmeos na polícia, ou seja, na altura o Napoleão era suposto ser no total 3 gêmeos e estarem os 3 na polícia, só que pronto, acabámos por não fazer isso e eles iam para a polícia, eram pessoas com quem jogavam comigo e eu estava um pouco indeciso se ou não. Então a 5 minutos da formação lá criei o Orlando, apareceu tipo, surgiu mesmo na altura, eu criei a personagem Orlando Rei, então ficava O.Rei, então o Rei. Criei a personagem, até fui para a esquadra da polícia a correr, sem carta, sem nada e pronto, acabei por fazer a formação e surgiu com background e também para entrar um pouco na NIV, que era uma parte que eu queria explorar. O Orlando tinha tido um curso em termos de economia e mais tarde acabou por se juntar à Força Aérea. Ok. E lá está, ou seja, depois a malta acaba por não entender isso, mas mais tarde, juntamente com a história dos Nagasaki, o Orlando há ali um período que acaba por não ser explicado pelo Orlando, numa diferença de 2 anos. Ele diz sempre que teve aí a fazer outras coisas e brincar a dizer que também foi polícia na Kidzania, mas supostamente o Orlando na história dos Nagasaki era suposto ser o lobo, que era, pronto, quem acompanhou na altura sabe, mas era suposto ser o lobo que atormentava a família do Adelino. Ou seja, foi uma junção entre as duas personagens, mas que se aquilo fosse descoberto era algo incrível mesmo. Tive pena de ninguém ter chegado a essa conclusão. É um dos RPs mais míticos. Eu já vi isso passado e algumas partes estão no YouTube. Eu já vi isso passado muitos anos, eu não acompanhava nessa altura e realmente vocês tiveram ali um trabalho. Deve ter sido incrível estar envolvido naquilo. Mas não é o lobo que surgiu depois com os advogados, foi um lobo anterior a isso. Aí era o outro? Sim, ou seja, surgiu os Nagasaki e dava sempre uma música que era tipo uma música do Panda, que é Nós Vamos Brincar no Bosque Enquanto o Senhor Lobo Não Vem,
E todos os vídeos tinham isso, praticamente. E o Lobo era suposto ser o Orlando, que pronto, tinha esse passado um pouco... Caraca, eu achava que era o outro, porque o outro também tinha o Lobo. Esse aí foi o Manzas, que foi uma personagem do Departamento de Justiça, que o irmão depois vem à procura do presidente do Departamento de Justiça e depois quer matá-lo, etc. Também foi do caraças, era desse que eu estava a falar. Também cheguei a ter uma personagem de advogado. É a única que durou 2.0 inteira. Yeah. Como é que se chamava? É o Harvey Specter. O Harvey Specter, exatamente. Yeah. Em homenagem. E tivemos aí casos interessantes, por acaso. Adorava fazer aquilo. Opa, eu lembro-me que houve uma altura que estava um pouquinho de advogados e que eu cheguei-me a cruzar contigo, já não sei por causa de quem. Não era comigo, mas eu acompanhei alguém que tu representavas, mas já foi no 2.0, opa, já passou bem da tempo, já não me recordo. Pergunta do Profeta. Pergunta para o Napoleão, como é que se apanha a boleia de um golfinho? Epá, vais lá, faz aqueles barulhos que o Napoleão fez no Fame or Shame do 2.0 e pronto, e pedes. Ele pode não aguentar com o peso, mas é isso. Pá, carregar o Napoleão não há de ser fácil. Mas lá está isso. Também é uma coisa que em roleplay não faz sentido. Mas o Napoleão de repente aparece com um golfinho no seu quintal a fazer o vídeo para o Fame or Shame. E pronto, é mais ali na parte. Eu lembro-me disso, pá. Eu lembro-me disso, que ninguém estava nada à espera e de repente tu estás com um golfinho. De onde é que surgiu essa ideia? Foi uma cena aleatória ou. Foi aleatório, tipo, lá está o Gota me mandou uma mensagem: olha, ainda não gravámos a coisa para. Não consegues entrar agora. Era um pai e 4 da tarde. E pronto, e surgiu, foi mesmo do nada. Mesmo aqui parte da apresentação de Napoleão surgiu do nada. Acabo por a maior parte dos meus roleplays em termos de, por exemplo, mesmo a apresentação do Napoleão do Fame or Shame do 3.0 também foi feito 5 minutos antes, que eu nem sabia como é que conseguia pôr a música dentro do jogo. Caraca, é sempre em cima do joelho, sempre a queimar, ó draga. Mesmo. Pergunta do Arsénio: como te saiu a ideia de Samuel? Já falámos disto no início. Estava a ver com a parte da ilha dele que ser criado sozinho, etc. História. Mas depois dá aí um backzit na VOD. Ele faz a explicação muito bem de como é que apareceu o Samuel, mas basicamente é um miúdo que cresceu isolado e que não tem assim muita noção da realidade. E que pronto, está a descobrir Los Santos com esses olhos de quem acredita no mundo encantado. E depois a partir daí acaba por se envolver com as pessoas que também se interessaram pelo Samuel e as pessoas que se afastaram. Kira Macaca, se pudesses pedir 2 desejos ao AF, quais é que seriam? 2 coisitas que tu achas que seriam prioridade agora? Por falar em AF, eu é que tenho que pedir um desejo ao AF. O único contacto que eu tenho do AF é o Instagram. E ele responde de 6 em 6 meses, porque eu fiz o convite ao AF para vir cá e ele aceitou há 6 meses. Só que depois deixou de me responder. Eu vou precisar que tu metas aí a cunha. Vou precisar que tu metas aí a cunha para dizer responda ao homem, por favor. Porque ele disse-me que sim, depois perguntou e data? E eu disse-lhe assim: olha, quando tu quiseres, a disponibilidade é tua. Opa, já nem me lembro bem da mensagem porque já foi há 6 meses. E pronto, continuo à espera. Mesmo ele tendo aceito o convite, ficou por marcar a data até hoje. 2 pontos aí que tu gostavas que fossem acrescentados, que tu pudesses pedir. Para não acabar com o servidor. Ou seja, continuar com isto. Mais um? Pá. Alguma coisa? Lá está, eu sei que as pessoas têm uma percepção errada sobre o AF, que eu lá está, como convivo diariamente, não tenho razão de queixa em absolutamente nada. E não se deixar ir abaixo, principalmente. Boa. É que, imagina, eu acabo por sentir isso. Eu também sou um pouco como ele, não
não querendo estar aqui a queimar ninguém, nada disso, até porque o F como pessoa e ajuda bastante. Qualquer coisa que precises, imagina, ainda fiz uma live stream há 2 dias, estava ali com dificuldade a fazer um mapa, foi lá mesmo dizer como é que se fazia e mesmo em academia ajuda em tudo o que puder, tanto que agora há a malta a tentar aprender a programar. Mas, ou seja, como é tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, ele sendo só um, lá está, infelizmente é só um, acaba por desmotivar ou por deixar coisas por fazer e talvez focar-se mais. Mas eu também acontece-me exatamente a mesma coisa comigo. Eu estou a fazer uma coisa, surge-me outra coisa, acabo de fazer essa coisa, a outra fica esquecida, depois passado 2 semanas pego nisso. Então, portanto, agora está aí uma coisa de emotes pronta para sair, que dá uma seca de se fazer, mas está a ser feito. Está a ser feito. Bem, agora realmente são mesmo muitos emotes novos e que acho que também vão acrescentar muitos roleplays, também emotes, lá está, para além dos emotes, isso é uma coisa que malta da academia ou malta mesmo player consegue fazer sem ter conhecimentos de programação, por isso acaba por ser fácil de se fazer. Entendido, pá, entendido. Olha, eu tenho aqui perguntas que a malta foi deixando no Instagram, algumas eu já te fui introduzindo, por isso não vale a pena estar a repetir. Agora com esta fila que nós temos encontrado, pá, eu próprio mesmo com prioridade tenho estado 40 e tal minutos na fila. Tu achas que, falando daquela parte das fases que o VR vai passando, as fases boas e as fases más, tu sentes que isto é um bom sinal, que é um sinal de que a coisa está a arrancar outra vez, que agora o servidor tem estado sempre cheio? Tu achas que é um sinal que essa onda negativa já passou? Ou achas que não tem nada a ver com isso? Eu acho que tem a ver com isso, porque entraram poucas pessoas nas candidaturas e se formos a ver a player list do servidor, é tudo pessoas que já cá jogavam, só que jogavam pouco, porque também desmotivavam. Eu acho que a maior presença por parte da staff também acaba por fazer a diferença. Okay. E tem-se notado isso, porque não entrou assim muita gente. As pessoas falam nas candidaturas, mas não entrou assim muita gente, tanto que antes das pessoas entrar já o server estava com filas de espera. Outra vez. É que eu sou sincero, não me recordo, eu estou há quase 2 anos, foda-se, eu mesmo com prioridade de estar assim na fila e pior, estar na fila a subir, entrar em 7º e ir subindo para 8º, 9º, não me recordo de ter tanta gente assim a entrar, o que... para já, a minha parte de roleplay não está a passar uma fase muito fixe, mas em termos de servidor, acho que pode ser muito bom sinal. Não, mas até dava para argumentar que era de pessoas das candidaturas, mas normalmente quando surgem pessoas novas no servidor, aquilo acaba por ter fila nas primeiras 2 semanas e sim, já dura há quase um mês. Há um mês, Há um mês e mais, e eu acho que vai continuar. E não tem entrado muita malta nova. Lá está, pois isso é que eu não tinha noção, eu achava que era mesmo malta nova, agora tu estás a dar esse dado novo. Ou seja, ajuda na fila de espera, claro. Mas se formos a ver a player list e as pessoas que entram, é quase tudo malta antiga, que não é para desmotivar, é completamente compreensível. Opa, eu encontrei a Aura, que entretanto voltou, encontrei o Jodges, que entretanto voltou. Já fui encontrando aí alguma malta antiga que anda por aí outra vez. Bem, e agora a pergunta que mais se repetiu aqui, que é a semana passada abriu um servidor novo que a malta teve todo um hype muito grande por ter lá muitas das pessoas que já jogaram connosco, muitas das pessoas que saíram do VR também, ou seja, malta de qualidade, amigos nossos que nós vemos lá a jogar também. O que é que tu achas que impacto é que isto pode ter? Já a pergunta com o Goten surgiu também uma data de vezes. Eu dei a minha opinião, que acho sempre que ter mais oferta é sempre positivo. Qual é que é a tua visão sobre isto? Acaba por passar muito por isso, ou seja,
ao ver antes o VR, e foi durante muitos anos, ou seja, o único servidor whitelisted em Portugal, e acho que é sempre bom ter novos servidores que acabam por fazer despertar um pouco lá está, desenvolvimento do servidor, etc. E as pessoas que estão atrás desse projeto também são pessoas que jogaram aqui e que também excelentes roleplayers. É sempre bom, e acho que lá está, pelo aquilo que eu tenho visto, o roleplay é um pouco diferente. E cada pessoa escolhe onde quer jogar e onde se sente melhor. Claro, e acima de tudo ganham os players, não é? Porque têm mais opções e podem escolher para onde querem ir. Exatamente. Eu sei que as pessoas querem ver sangue, mas não há completamente sangue. Eu fiz questão de dizer isso, que a malta respeita-se muito. Não, pelo menos lá está. Eu acho que foi o único servidor que surgiu que não falou do VR. Houve exemplos de servidores que surgiram, que era meter o VR no bolso, outros que vieram dar dumps, etc, etc. E foi o único servidor que não falou do VR nem disso. Dá aí só reset outra vez na câmara, se faz favor. Aconteceu o bugzito outra vez. Opa, eu vi a apresentação do Buo e falar com muito respeito, exatamente a dizer o mesmo tipo de discurso que estamos aqui a ter. Opa, e acho que acima de tudo é isso. E tenho lá muita gente que eu gosto muito. Estes caralhos que estão aí desculpem a asneira. Estes gajos que estão aí no chat agora. Tive muita pena de os ver ir para lá. Malta com quem eu joguei muito, o Possessivo, o Jay, que vem de encontrar à pergunta que eu tenho aqui a seguir. É tudo malta que nós gostamos, tudo malta com que nós jogamos também. Por isso a malta vem à procura de sangue, mas acho que não tem. Não vai ser por aí. Lá também fazem muitas vezes essa pergunta na minha live, mas não dá para ver aquilo que pretendem ter. Pronto, é o típico, não é? É que a malta repete mesmo. Repete mesmo muitas vezes, e as perguntas que se bateram mais aqui na caixa que se abriu foi exatamente o estado, o que é que tu achas do estado de evolução do VR nos últimos tempos, e era esta do servidor novo. Eu acho que se o VR estivesse mal eu já tinha saído há muito tempo. Última questão aqui que a malta deixou, também ainda relacionada mais ou menos com isso, que é com como é que tu, que estás há tanto tempo no VR, como é que tu vês partir pessoas que acabaram por ser tão importantes para o servidor? Faz parte. Tipo, tudo tem um fim, faz parte de saírem, faz parte de voltarem. Completamente normal. Muito bem, puto, muito bem. Bela conversinha. E falo disto porque lá está, na altura cheguei a perder uma pessoa bastante importante para o meu roleplay, que era o Pini, e custou bastante na altura, mas deu-se a volta por cima e pronto. Faz parte. Faz parte, é isso mesmo. Olha. Agora, outra coisa que acontece é, imagina, isto aqui um pouco fora da pergunta, fora da fase. Há muita gente que acaba por sair e que saia mal, de certa forma. Isso é que eu acho que não pode acontecer. E depois tu sentes, quando as candidaturas abrem, já vão ali, então, boas, como é que é, mano, etc. Acontece sempre. Faz parte também. Olha, temos aqui opa, e eu por acaso aí acho que não faz sentido nenhum a malta sair a mal. Porque não há razão nenhuma para isso. A malta não está contente, quer ir jogar para outro sítio, tudo bem. Por exemplo, no 2.0 houve um que a sair tinha permissões na polícia, entrou dentro do servidor, prendeu toda a gente, basicamente. Também veio para quê? Pronto. E depois querem voltar a isso e estão só a queimar-se eles próprios. Opa, um gajo não é um jogo, ninguém está para se chatear. A malta quer experimentar outras coisas, quer sair, tudo bem, mas não há necessidade nenhuma de conflito, não há necessidade nenhuma de confusão. Nós respeitamos todos uns aos outros e acho que acima de tudo é isso que tem que acontecer.
Nós terminamos sempre aqui, nesta nova temporada, nós temos um momento muito engraçado, como tu sabes, Acaba muito cedo, estava à espera, mas pronto. Eu ando a brincar com a parte da inteligência artificial a criar imagens, e eu tenho oferecido sempre, quer dizer, sempre foi ao Goten e agora vai ser a ti, tenho oferecido sempre uma pequena representação de qualquer coisa que eu acho que vos identifica a vocês ou as vossas personagens, e então eu depois vou-te mandar isto. Mas basicamente eu criei a minha visão do Samuel com um dragãozinho atrás que é o Dragon. Isto é o Samuel e o Dragon. Eu depois vou-te mandar isto. O Samuel um pouco misturado com o Napoleão. Está gordito. Com os óculos de sol. Com os óculos de sol normais do Napoleão. Epá, tentei por tudo sacar aqui uns óculos de sol daqueles brancos que tu tens na foto que me enviaste. Mas não consegui, meu. Não consegui. Tentei várias linhas de programação, tentei sacar os óculos de diversas maneiras e não deu. Então acabou por ser. Tens de fazer aqueles que eu te mandei na altura. Coisa que é, deixa aqui ver. Ronaldo ganha o Mundial e com as mãos direitas. Puto, o gajo está-me a bloquear tudo o que são assim figuras públicas. Não fica nada parecido, meu. Mesmo usando uma foto dele, estás a ver, sacando uma foto e trabalhando a imagem a partir da foto. O gajo, não sei se tem algum bloqueio de imagem para proteger direitos de imagem, não faço ideia. Mas não tem nada a ver com o Ronaldo. Tipo, ok, consegues perceber um corte de cabelo, ok, consegues perceber qualquer coisa, mas tu metes uma figura pública e ele muda-te sempre traços para tu perceberes nitidamente que não é a pessoa. E fica uma merda. Por isso é que quando tu mandaste eu até disse assim, opa, isso vai ser fácil. E as mãos é um problema do AI que não faz. Aparece bué de vezes 7 dedos, os dedos trocados, as mãos é bué de chato. O que é... Lá está deste assunto, temos essa parte do AI que faz as mãos todas assim. Mas depois também temos aquela parte do AI que faz deepfakes incríveis. É assustador. É um pequeno à parte, mas Opa, sabes que isso eu acredito. Opa, é problemático isso para o futuro. Eu não quero entrar por aí porque eu sou um entusiasta da cena. E eu não sei se tu viste Mandalorian. Não vi. No final do Mandalorian, basicamente eles vão ressuscitar uma personagem dos filmes dos anos 80, em que a personagem aparece no meio das pessoas como se fosse uma pessoa. É um deepfake. Se não me engano é o Obi-Wan. Agora não me recordo e não quero estar a mandar aqui uma calinada porque a malta do Star Wars é muito agressiva quando tu cometes um erro e eu não quero estar aqui a dizer a personagem e a estar-me a enganar. Mas para quem viu o filme dos anos 80, agora com os atores em 2021 e 2022, no final aparece a personagem, um deepfake dela, uma personagem que por acaso não sei se já morreu, mas acho que simplesmente está com uma idade muito avançada e tu não consegues perceber. Então hoje em dia em Hollywood já se levanta a questão de os atores, em vez de participarem nos filmes, venderem só o direito de imagem. E então o que eles fazem é criam-te o filme em computador e tu vais lá fazer uma dobragem, ou seja, um filme que te demoraria meses a gravar e que teria um cachê X, tu podes lá ir 2 dias gravar a voz porque ainda não conseguem fazer deepfake de voz. A voz é o que ainda está com mais dificuldade. Se bem que já há alguns, já há alguns e cada vez mais próximos. Atenção, estamos a falar numa evolução, de uma curva de evolução muito rápida, e o que é verdade hoje, daqui a um mês pode já não ser. E então as propostas de Hollywood já eram essas. Atores principalmente mais velhos a aparecerem em filmes como se fossem mais novos. Era atores a aparecerem em 3 ou 4 filmes ao mesmo tempo. O caso de Velocidade Furiosa que foi feito com o irmão do Paul Walker, também fizeram aqueles pontinhos na cara e tudo isso, e é o Paul Walker. Pronto, mas agora agora está mais evoluído. Agora mas tu fazeres isso sem nada, basicamente. Uma pessoa normal ou não? Eles fazem com uma pessoa normal ou não? Ou seja, tem uma pessoa... Não, já não é preciso. Hoje em dia já não é preciso. Isso é que é assustador. O que nem precisam de uma pessoa, ou seja, com a tela verde, constroem-te um modelo, com a tela verde, com a croma, constroem-te um modelo computacional, simplesmente. Ok, mas precisam de alguém a ser filmado com aqueles pontinhos e depois ajustam a cara. Criam-te um modelo de animação como um filme 3D qualquer, tipo da Pixar ou assim,
Só que com a qualidade deepfake que te parece mesmo uma pessoa. Ui, dessa não sabia, achava mesmo que era possível, mas tinham de ter lá um duplo ou assim, nem precisava de ser parecido, mas ter aqueles pontos que eles normalmente têm. Ou o fato com os pontinhos todos. Por exemplo, para os jogos é com isso dos pintinhos. Olha, está aqui o Sérgio Pina a falar como foi feito o Jumanji com o The Rock. Cenas do salto, opá, não sei o que é que tu estás a falar, é capaz. Pá, mas é uma cena que me fascina e eu gosto muito de ler sobre o assunto e aprender sobre o assunto porque acho que vai ter um impacto muito grande, percebes? Seja não só no entretenimento, mas na vida no geral. Último jogo, menino. Tem os seus riscos, não é? Então, opá, não sei, eu não consigo ter opinião sobre isso, percebes? Eu não consigo ter opinião sobre isso. Não, por exemplo, a nível de fake news e tudo isso é muito mais propício a surgirem. Teres ali um deepfake do, sei lá, o Marcelo a dizer que é espanhol ou whatever. Aquilo que a malta das teorias da conspiração gosta de. Sim, mas tu tiveste isso a acontecer agora com a cena da Ucrânia, de na altura aparecerem modelos do Zelensky a passar mensagens que depois se vieram a confirmar que não era ele. E então acho... Eu tive pessoas completamente alucinadas. Ou seja, a diretora da escola de condução de repente vira-se para mim: então, o caso da Rússia e Ucrânia, quem é que é a culpa? Do nada. E eu começo a falar que é do invasor. Ela, não, mas o Zelensky é um drogado, blá blá, pega no sangue das crianças e vende ao Hollywood. E eu, esta gaja está completamente lunática. Eu não critico, ou melhor, não critico, eu critico, mas não posso comentar muito porque eu tenho malta que trabalha comigo com formação superior e isso e que acham mesmo e que vêm com essas histórias também assim. Chegou uma altura em que ela começou a falar e eu depois tenho que procurar sobre isso. E não lhe dei mais letra tipo. Pois que é para parar ali porque já sabes que aquilo não vai levar a lado nenhum, não é? Que já sabes. Não vai, ainda fala. Man, não percebo mesmo. Vender sangue para a pele, logo que é absurdo. A cena de comer as criancinhas, dos comunistas comerem as criancinhas. Não, ela contou uma melhor, que era o Zelensky pega nas crianças, leva para Chernobyl, desaparece e depois o sangue vai para atores de Hollywood. E eu ouvir aquilo enquanto estava a conduzir e eu, pois tenho que procurar sobre isso, não estou muito a par. Essa malta tem uma imaginação, puto, foda-se. Eu li tipo, pois vai ser ela que me vai levar a exame. Por isso, mais volta caladinho. Tenho que procurar sobre isso. Como eu te percebo. Opa, mas sabes que a maior crítica e isso que apontam é o medo dos empregos que vai tirar, percebes? E isso é que assusta muita gente. E efetivamente eu acho que vai ter um impacto muito grande. Eu não consigo ter a opinião porquê. Retira empregos, mas também acaba por criar outros, não é? Opa, depende. Nunca te vai criar na mesma proporção que vai tirar, percebes? Até porque a maior parte dos empregos, os primeiros a desaparecer, são empregos de malta sem formação e malta indiferenciada. Mas e depois dificilmente se vai adaptar. Certo, exatamente. E esse é o meu argumento também. Que é, por exemplo, em todas as revoluções industriais que existiram, nós se calhar agora estamos aqui a entrar num campo que é mais seca para as pessoas e que se calhar é mais chato. Mas eu sou completamente fascinado por isto. Quando apareceu um caminhão ou um trator, tirou-te o trabalho a 30 ou 40 pessoas, olha, foste abaixo. Não, só desliguei só um pouco. Tirou-te o trabalho a 30 ou 40 pessoas para carregar a mesma quantidade de material, por exemplo, se estivermos a falar da tarefa de carregar, e uma pessoa a conduzir um caminhão passou a fazer o trabalho de 50 pessoas. Ou seja, já houve aqui uma eliminação de postos de trabalho. Ou seja, isto é uma coisa que nós estamos habituados a ver desde sempre. Pessoas que ficaram sem trabalho quando o multibanco surgiu, mas isso faz parte da evolução. Eu acho que se as pessoas acabam por ter medo de arranjarem formas inovadoras de mudar o estilo de vida de cada um devido aos empregos, acho que também a sociedade não evolui nem tens novas coisas, que acabas por ter ali uma grande aversão à tecnologia.
Certo. Qual é que é para mim o grande ponto em que eu não consigo argumentar e que eu ainda consigo dar alguma razão a esta malta? É a velocidade a que isto está a acontecer, percebes? É o que o Kira está aqui um bocado a dizer, que o bonito disto tudo é que o mundo se molda às necessidades e adapta. Eu conheço esse caso, Pete, eu conheço esse caso e isso foi muito famoso, da empresa de advogados que meteu a inteligência artificial e de repente os advogados foram todos embora porque a inteligência artificial, por comparação, tirou o trabalho a uma data deles. É por um lado assustador, mas pronto, faz parte certo. A minha questão aqui é só essa, todas as outras aconteceram a uma velocidade que deu para a sociedade se adaptar de maneira orgânica. Man, e aqui estamos a ver as merdas a acontecerem tipo de um mês para o outro, de um ano para o outro. E o meu medo é que seja rápido demais para as pessoas se conseguirem adaptar. É o único contra, porque de resto a minha opinião é exatamente igual à tua. Faz parte, é evolução. A evolução aconteceu desde sempre e sempre nos adaptámos. Mas, por exemplo, aqui pegando um pouco na imagem, lá está, tenho a live pausada na parte do Samuel. Por exemplo, coisas criativas que o ser humano faz, isso vai continuar a ser valorizado. Não vai ser o AI que vai substituir os artistas, na minha opinião. Oh puta, eu já vi cenas. Sim, mas eu valorizo ter um quadro real, não é alguma coisa que o AI tenha feito. Estás a ver? Opa, eu percebo, mas tu chegares a um ponto em que não consegues distinguir o que a pessoa faz do que a AI faz, se calhar tu podes dar valor a isso, mas 90% da população se calhar vai ser indiferente para eles terem um quadro feito por AI ou feito por um artista, percebes? E levanta depois várias questões sobre direitos de autor que tu podes pedir, como acontece agora já, desenha-me um quadro não sei o que é Picasso style e o gajo copia-te baseado na base de dados de todos os quadros do Picasso, desenha-te um quadro do Picasso que não é do Picasso, é feito por AI, mas que se confunde com os do Picasso e tu ficas ali um bocado na cena. E os direitos de autor disto? Isto levanta aqui uma questão, uma série de questões, principalmente éticas, que ainda são isso mesmo, ainda são questões, ainda são dúvidas, percebes? Mas existe ali uma lacuna enorme em relação a isso. É. Mas o meu problema também é que isso nunca deve servir de motivo para travar, porque enquanto alguns estão a ter dilemas morais, os outros estão a avançar. E a malta que não liga muito aos dilemas morais, e há aí meia dúzia de países que não se preocupam muito com isso. E depois, a vantagem que eles ganham de não estarem parados nesta fase em que tu te estás a questionar se é ético, se não é ético, se deves, se não deves, pode criar aqui um desequilíbrio ainda maior, em que alguém fica muito à frente e que nós não queremos que fique, basicamente é isso. Porque... Opa, isto dava pano para mangas, meu, porque isso da arte, há um estudo muito engraçado feito com música, eu não me quero enganar, mas é o compositor, o Bach, em que os gajos tem 3 obras. Uma obra inédita dele, que ele deixou, que não foi editada antes de morrer, a de um dos principais músicos que tocam tributo a Bach pelo mundo inteiro, e uma música de estilo Bach feita pela inteligência artificial. E os gajos dão a um júri super especializado para eles dizerem qual é que é a música original e qual é que é a verdadeira do Bach. E aquilo, todos escolhem a do AI, da inteligência artificial, por uma diferença absurda. É assustador. Estás a ver? A malta achou que era mais Bach, a do AI, do que a do próprio Bach. Estás a ver? E tu ficas o João Zagata a escrever Bach com cara. Bach com CH. Bach. Mas, pronto, o João está-me a corrigir. Peço desculpa pelo... Eu por acaso não sei a nacionalidade do senhor, mas peço desculpa pela minha... É alemão, austríaco. Por acaso acho que é austríaco, tenho ideia que é austríaco. Vejam a série Playlist na Netflix. É sobre a evolução do Spotify, está incrível. Opa, eu aconselho-vos a ver, é o Go. Eu não sei se vocês viram um documentário, ele é curtinho, também está na Netflix, em que meteram uma inteligência artificial da Google a jogar um jogo. Opa, é tipo xadrez, não sei se é no Japão, se é na Coreia. É um jogo de estratégia
que pela primeira vez meteram uma inteligência artificial a jogar contra o campeão do mundo e ele faz uma jogada que toda a gente acha que a máquina se passou e que deu um bug, mas continuam a jogar porque é o protocolo e no final a máquina faz 5 jogos contra o campeão do mundo e dos 5 ganha 4 e o gajo tinha perdido tipo um jogo ou 2 na vida dele. É assim uma cena assustadora. Chama-se Go. G-O. É mesmo muito interessante. Meu menino, nós acabamos sempre da mesma forma, que é com as recomendações e as desrecomendações, em que basicamente eu te peço uma série ou um filme, um jogo e uma música primeiro para tu recomendares à malta que está a ver. E não vale GTA na parte do jogo, fica já a saber. Por isso, o que é que tu recomendas aí ou o que é que tu andas aí a ver, séries ou filmes? Pá, eu por acaso eu subscrevi aquela coisa da Amazon Prime e vi uma série muito boa que é The Man in the High Castle, que é, ou seja, é um mundo completamente alternativo em que a Alemanha, juntamente com o Japão, ganham a Segunda Guerra Mundial. Já ouvi falar muito bem disso, pá, nunca vi. É fixe? Para ocupar os Estados Unidos e dividir, da mesma forma que aconteceu na Alemanha na altura ser dividida. Não vou estar a dar spoiler, que isto depois está no trailer, em que mais tarde, em vez de haver Nagasaki e Hiroshima, não é? Sim. Não estou em erro, para essas duas bombas nucleares, o Japão e a Alemanha lançam uma bomba nuclear para Washington. E depois pronto, acaba por se desenvolver a história. E é engraçado ver a diferença do mundo que seria. Tudo bem que aquilo acaba por ser uma série, não é? Mas segundo os ideais na altura alemães e segundo os ideais japoneses, dá para ter uma percepção do que é que aconteceria se essas duas grandes potências tivessem ganho. Mas a série passa-se nos dias de hoje, tipo, se eles tivessem ganho, mas a série é 2020, 22? Não, é 1960. Ok, é algum tempo depois, mas não muito. Uhum. A seguir, depois, jogos. A nível de série, ou séries, pode sim, força. Eu queria ainda dizer, tenho que só ver a última que vi. Acho que não. Vi uma espanhola que é Sky Rojo, que também é interessante, e Ozark também foi uma série que adorei ver. Qual é que era o nome? The Man in the High Castle. The Man in the High Castle. Está na Netflix, não, na Amazon Prime. Amazon Prime. E para quem assina a Amazon Prime, fiquem a saber e podem subscrever com força, porque em abril arrancam as gravações dos Morangos com Açúcar. Uma parceria TV e Amazon Prime. Não faço ideia porquê. Mas há cast no sábado, acho eu. Os castings começam este sábado. Quem quiser ver, aproveitem. Que não percebo como é que a Amazon avançou para isto. Mas toda a malta que tem aí o Prime para dar o sub aqui na Twitch, aproveitem que têm acesso a isso e podem ver. Música, o que é que anda aí nos fones do nosso Dragon? Muito Kendrick Lamar. Ok, boa. Muito mesmo. T-Rex com este novo álbum. Pai, agora do hip hop, do rap? Mais ou menos, eu gosto um pouco de tudo. Também ou é por fases? Eu tenho uma playlist bastante variada. Tenho até música cubana, bossa nova. Era só, já está indo. Dá-me só um segundo. Força. AlphaGo, a série chama-se AlphaGo. Eu vou-vos mostrar aqui o trailer. Afinal não é Go só, é AlphaGo. O jogo é que se chama Go. Desculpa, a gata estava a miar fora do quarto. Queria fazer isto. Eu já vos mostro aqui. Deixa-me só. Mas acaba por ser uma playlist bastante variada e ainda com carta de condução. Tipo, ganda vibe estar a conduzir e estar a ouvir música variada. Estás a curtir aqueles primeiros. Tens carta há quanto tempo? Tenho carta há menos de um mês e já me bateram no carro. Yeah. Eu vi o teu story a falar disso. Estás a curtir aqueles primeiros meses de carta e já tiveste esse azar. Yeah.
E era o homem a dizer, epá, em não sei quantos anos tive um acidente. E eu, pois, eu numa semana de carta também nunca tinha tido um acidente. Tiveste sorte que apanhaste um gajo fixe, pá. Podias ter apanhado um gajo que era lixado e aproveitar. Não, mas tive sorte porque foi em Espanha e foi um português. Opa. E pelos vistos não dava para conduzir em Espanha com aquele papel azul. Então, Caralho. 5 estrelas. Estavas a perguntar mais o quê? Jogos. O que é que tu costumas jogar sem ser GTA? Nada. Pá, tenho fases. Tenho Red Dead, cheguei a jogar, só que depois, mesmo em termos de roleplay, só que acho que a malta acha-se muito ok, estou no Velho Oeste, posso só para ele me dizer olá de uma forma errada, um tiro. Pronto, e acabo por me fartar de um pouco do Red Dead em si. Jogos que tenho jogado recentemente, Wolfenstein, lá está também parte do. É parecido com o The Man in the High Castle no que toca à história, em que também os alemães ganham. Subnautica, City Skylines também. Mas lá está, a maior parte do tempo é passado no 5M, nem que seja aí com algumas brincadeiras dentro do 5M. E o Hogwarts Legacy, já arrancaste com isso ou? Arranquei hoje em live, só que não dá para jogar. Então, você não aguenta. Oh caralho, é que eu sou #streamer humilde. Eu comprei a versão normal e só tenho acesso na sexta-feira. Não comprei a versão para ter o acesso antes. Também não vale muito a pena, tanto que ontem demoraram não sei quanto tempo a Steam a lançar, quase 2 horas a conseguir jogar aquilo, enquanto a malta da PlayStation teve acesso à meia-noite. É pá, pois, mas é que agora quando eu for arrancar com isso na sexta-feira, já a malta quase que passou o jogo e vou estar eu a começar. Mas pronto, maltinha, fiquei a contar, sexta, sábado e domingo vou estar aí a fazer stream de Hogwarts Legacy. Jogo mais começar a jogar daqui a um mês, ou sei lá, não sei, tenho que experimentar agora, sentar a fazer stream se consigo rodar aquilo bem ou não. Vou experimentar, mas agora assustaste-me, espero que isso dê para jogar em cima. Quantas RAM é que tens? Quanto RAM é que tens? 16. Pois, não vai dar. Ai, que o caralho, tu não me digas isso, que eu fico já em depressão. Porque o requisito mínimo do Hogwarts é 16 GB, então... Pois fica ali puxado mesmo ao limite, depois metes-lhe a stream e se calhar não dá. Ai, como caraca, eu vou entrar já em depressão e vou ter que jogar isso offline. Pá, não tentar desiludir, mas... Eu vou tentar, malta. Sexta-feira estamos aí para experimentar. Sou cristão não teme. Até me mandaram um que tinha uma 4070 Ti, 1.9 e bugava. Tchau, estás a gozar? Não, estava a ligar devido à RAM. Opa, vou tentar fazer, olha, foi abaixo outra vez. Vou, pá, na pior das hipóteses, vou tentar devolver o código no PC e tento pedir e comprar na PlayStation. Em último caso, se bem que é um jogo que eu curtia mesmo jogar. A gata desligou a net. Olha, estás a brincar. Deixem-me meter-vos aqui, malta. O que nós estávamos a falar agora há bocado era isto aqui. Queres ver? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Oi. Espera aí. Estou cá, desculpa. Oi, espera aí que eu tinha tirado da tela. Ok. Deixa-me voltar aqui então. Estamos de volta. Mete a câmera só um pouquinho mais para baixo, por favor. Ok. Pronto, estavas-me só a dar as más notícias sobre o Hogwarts Legacy, mas vamos ver. Pá, se conseguires arranjar mais 4 GB extra ou assim. É pá, pois cheira-me que até sexta-feira não vai acontecer. Bem, pelo menos não tenho mais slots na Mother. Por isso vou tentar jogar em off. Epá, eu ainda tenho, por acaso ainda tenho aqui mais 2 slots que ainda dava para meter. Opa, mas já estou a ficar triste. Bem, já disseste séries, músicas, jogos e agora vamos à parte em que a malta patina sempre e que tem sempre mais dificuldade, que é o contrário, que é tu dares recomendações. O que é isto? Cenas que tu dizes assim, opá, não vejam, não gosto, não consigo. O
que é que anda aí? Filmes e séries tipo que tu, para ti é um note? Peaky Blinders. Ui, o que é que tu vais arranjar para aqui? Pois não, acho que é uma seca. Tipo, vi o primeiro episódio, depois dei a oportunidade, vi a primeira temporada e gostei. Eu desisti no terceiro episódio. Por isso não gostei nada daquilo. Eu percebo o que tu dizes, acho é que normalmente... a primeira temporada são 4 episódios, por isso também não fiquei muito à tua frente. Acho que eu tenho uma fanbase muito grande e que normalmente é muito acirrada, e quando se diz mal eles costumam ficar nervosos, mas concordo contigo. Música, o que é que tu não consegues ouvir? Maria Leal. Ok, essa é recorrente e Maria Leal, Pimba e Zé Cabra costuma ser recorrente. Jogos, o que é que para ti não dá? De uma recomendação nas séries Mad Men, que é tipo uma empresa publicitária dos anos 60 em Nova York. Também é brutal. Como é que se chama? Mad Men. Mad Men, mas isso é um filme ou uma série? Não, é uma série. É uma série? Tipo, pode ser um pouco aborrecido no que toca a ser monótono, mas eu curto bem daquilo, porque lá está também a área em que acabo por estudar, então acaba por ser interessante. Opa, eu desse género de séries eu curti bué Succession e o Billions. Também são desse género de séries, e eu também curti muito, mas Mad Men não vi. Até vou Mad Men apontar aqui no meu bloquinho de notas, onde eu tiro sempre os apontamentos. Jogos, o que é que tu não suportas? O que é que tu não consegues jogar? Rocket League, comprei na altura, foi para aí 2019. Não consigo jogar aquilo, dá-me uma ansiedade terrível. Pá, irrita-me. E eu normalmente sou uma pessoa bué calma que não me chateia. Tipo no CS, bué chill, etc. Mas o Rocket League, é pá, alguma coisa de não conseguir acertar na bola que me dá. Epá, as minhas experiências com Rocket League foram curtinhas, por isso eu não tenho... Também não tenho muitas horas daquilo, fartei-me rápido. Acho que foi o pior jogo que comprei na minha vida. A malta está aqui a dizer Trackmania, que a malta... Opa, eu por acaso experimentei e não senti assim... Mas eu por acaso acho que para mim... Eu acho que não gastei dinheiro nisso. Eu não sei se apanhei alguma promoção. E já foi muito depois do jogo ter passado do hype. Já foi passado bué da tempo. Tipo, toda a gente estava a jogar aquilo da minha turma. Pá, comprei aquilo. E eu normalmente, atenção, não... Pá, mesmo com roupa e tudo isso, gasto bem pouco dinheiro nisso. Não dou valor nenhum a marcas. E os jogos é igual, a mim custa-me bué. Há ali um certo ponto de margem, ou seja, perdi dos 15 euros, pagar mais de 15 euros por um jogo, custa-me bué, tem que ser mesmo um jogo muito bom. E Rocket League na altura foram 20 euros e pá, chateei-me com aquilo. A malta aqui os fãs de Rocket League já estão aqui a dizer que para jogar Rocket League é preciso mãos, Rocket League é ótimo, a malta já está aqui a passar. Não dá para mim, não dá aquilo. Puto, está feito. Como tu vês, não custou nada. Muito obrigado por estas 2 horinhas de conversa. Normalmente eu costumo dizer que é 1 hora, mas raramente é 1 hora. Fizemos aqui 2 horas que passaram a voar. Vou-te só pedir que metas aí o olho na Twitch para onde é que queres mandar esta malta para darmos raid. Enquanto eu falo aqui com a malta e me despeço. Maltinha, queria só agradecer a todos os que estiveram aí. Deixa-me ver se o printer... João, qual é que é o comando da... é para a Guida. É para a Guida, exatamente. Impressora. Eu não sei como é que eles... isto é ele. Maltinha, dei uma vista de olhos aí no link do Instagram. Epá, é o projeto que eu estou a desenvolver lá no Instagram. Em que basicamente vocês dão ideias e eu tento reproduzir as vossas ideias em imagem. Hoje tive o prazer de fazer um avatar para o Rick fazeres, e ele partilhou e agradeceu. Mas deem ideias, para que as ideias que eu tenho estão a esgotar, e assim eu preciso de ir alimentando aquilo. Passem lá só para deixar aquele like, não vos custa nada e que para mim ajuda bastante. De resto, stream o resto da semana. Vamos estar amanhã GTA
E depois a ideia era fazer sexta, sábado e domingo de Hogwarts Legacy, mas já tivemos aqui a má notícia que se calhar não vai acontecer. Mas sexta-feira. Assim que eu faço expectativas. Sexta-feira estamos aí para testar. Se não der, opa, vamos GTA e depois folgo sábado e domingo. Se der, estamos aí para jogar em stream com vocês. Puto, o que é que tu queres promover? Temos aí a tua stream Dragon Duarte, a malta já conhece. Joãozinho, dá aí um SEO, oh, quer dizer, ele está aqui, caraca. Mete aí um destaquezinho para o Dragon. Tens uma data de projetos fora da stream e do RP, não tens uma marca? Tenho. Relacionada com Fórmula 1. A ideia é tipo ao longo do tempo ter mais peças, mas mesmo peças de roupa, só que comecei com coisas mais pequenas para depois ter esse investimento enorme a nível de t-shirts, a nível de hoodies, etc. A correr bem? Tem picos, tem semanas em que vende bem, tem semanas que não há vendas nenhuma, mas tipo, como eu tenho aquilo ligado ao telemóvel, então, por exemplo, aparece aqui não sei quantos comprou o teu produto e depois vais a ver tipo Nova Zelândia, Índia, Estados Unidos, e é gratificante. Boa! É pequeno ainda, mas é brutal ver isso acontecer. E a parte dos envios para essas zonas, isso é tranquilo? Não tiveste stress nenhum ainda? Não, só tive stress com um que até foi Dinamarca, mas mandei replacement daquilo. Pronto. De resto, Twitch Dragon Duarte, Instagram Dragon Duarte, TikTok. Não tenho. É só essas redes? Só essas duas. Meus lindos, está feito. Vamos mandar então aqui para a Guidinha. Onde é que ela anda? Guida Correia, vamos até lá. Pessoal, muito obrigado a todos por terem estado aí. Estamos de volta então amanhã. E se tudo correr bem, estamos de volta todos os dias até domingo. Vou-vos deixar aqui com onde é que está a React? Vou-vos deixar aqui com... Oi? Este é o vídeo que eu vos estava a falar. Este é o jogo que eles meteram a inteligência artificial a jogar. Isto foi um documentário que ganhou o prémio de melhor documentário. Mas já não sei se foi 2017 ou 2018. E o gajo, basicamente, eles passam-se quando ele aprender a jogar com vários jogadores, começa a tomar decisões que ninguém consegue perceber, mas que no fim levam à vitória. AlphaGo, vejam que isto vai-vos abrir a cabeça e no final joga contra o campeão do mundo e pronto, em 5 jogos ganha 4 e é assustador. Basicamente é isto. Vai, mas é de chupar um Olso Preto. Hoje não, hoje é de mel e limão. Meus lindos, vamos ter com a Guidinha. O jogo é bué complexo, pá. O jogo é bué complexo, mas é bué de fixe. Meus lindos, estamos de volta amanhã. Eu estou sem voz. Muito obrigado por terem estado aí. Vemo-nos amanhã. Onde é que está? Fui. These ideas that are driving AlphaGo are going to drive our future. This is it, folks. Eu tô cá.